Quem mais que está aí? Deixa eu ver. A Maria, que eu já dei hoje, Juliana, Isabelle. Sejam todas bem-vindas. Vamos começar, então? Alguém quer ler? Posso começar? Eu posso ler. Beleza. A autocompaixão é um dom disponível a qualquer pessoa disposta a se abrir para si mesma. Quando devolvemos o hábito de autobondade, o sofrimento se torna uma oportunidade de experimentar o amor e a ternura internos. Não importa como as coisas ficam difíceis, podemos sempre envolver nosso ego rasgado e esfarrapado em nosso próprio abraço macio. Podemos acalmar e confortar a nossa própria dor, assim como uma criança se acalma e é confortada nos braços da mãe. Não temos que esperar até sermos perfeitos, até que a vida seja exatamente como queremos. Não precisamos dos outros para responder com cuidado e compaixão para nos sentirmos dignos de amor. Não precisamos olhar para fora de nós mesmos para encontrarmos a aceitação e a segurança que almejamos. Isso não quer dizer que não precisemos de outras pessoas. Claro que precisamos. Mas quem está na melhor posição para saber o que você realmente sente por baixo dessa fachada alegre? Quem mais pode saber a extensão da dor e do medo que você enfrenta e saber do que você mais precisa? Quem é a única pessoa em sua vida disponível 24 horas por dia para lhe fornecer cuidado e bondade? Você. Capítulo 4. Estamos juntos nessa. Um ser humano é parte do todo a que chamamos universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separados do resto, uma espécie de ilusão de ótica da consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa tarefa deve ser a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão para abraçarmos todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. Einstein, escritos de Einstein. O segundo elemento fundamental da autocompaixão é o reconhecimento da experiência humana, o reconhecimento da natureza interconectada com nossas próprias vidas, na verdade, com a vida. Ajuda-nos a distinguir a autocompaixão da mera autoaceitação ou amor próprio. Embora a autoaceitação e o amor próprio sejam importantes, sozinhos são incompletos. Deixam de fora um fator essencial, a outra pessoa. A compaixão é, por definição, relacional. Compaixão significa, literalmente, sofrer com, o que implica uma mutualidade básica na experiência do sofrer. A emoção da compaixão brota do reconhecimento de que a experiência humana é imperfeita. Por que dizemos que é apenas humano, quando queremos confortar alguém que tenha cometido um erro? A autocompaixão honra o fato de todos os seres humanos serem falíveis. Logo, escolhas erradas e sentimentos de pesar são inevitáveis a todas as pessoas. Como diz o ditado, uma consciência limpa é, em geral, o sinal de uma memória ruim. Posso só comentar uma coisinha? Tanto naquela parte que a gente leu no comecinho, né, um dom, alguma coisa, quanto agora nesse começo, né, ela traz muito esse jogo entre, assim, deixa eu tentar explicar de outro jeito. Nessa primeira parte que a gente leu, lendo só ela, imaginando alguém que chega agora nesse estudo, pode ter a impressão de que a autocompaixão é uma coisa que exclui outras pessoas, do tipo, eu me basto sozinha, eu não preciso de mais ninguém, né? Eu posso me dar o conforto e o acolhimento que eu preciso, sozinha, né?
E aí eu achei legal que ela começa esse próximo capítulo exatamente desconstruindo isso, né? Trazendo que a autocompaixão ela é necessariamente relacional, né? Quando a gente está falando de autocompaixão, a gente está falando de um reconhecimento de que somos humanos como todos os outros, desejamos a mesma coisa que todos os outros humanos, precisamos da mesma coisa que todos os outros humanos, né? A compaixão ela não exclui o outro e nem a nossa necessidade de estar com o outro, pelo contrário, é uma inclusão disso, né? Quando a gente se autocritica, por exemplo, e se sente apartado de todo o resto, aí é que está o problema, né? Aí é quando a gente coloca, por exemplo, só na gente a responsabilidade, ou só na gente a culpa, né? Ou só só na gente uma exigência de perfeição, uma exigência de não errar, né? Uma exigência de não pisar na bola, não se enganar. Acho que tudo isso nos afasta das outras pessoas, né? Ignorar a nossa necessidade de ser cuidado pelo outro, né? A autocompaixão é o contrário, é o abraçar disso tudo. Então, eu acho que tem uma linha muito tênue aí que às vezes as pessoas confundem autocompaixão com autossuficiência, né? Ah, eu posso me dar meu abraço, eu posso cuidar de mim, né? Sozinha, assim, não preciso de mais ninguém, eu me basto, né? E é muito perigoso isso. Não sei se vocês ficaram com essa sensação lendo aquele primeiro pedaço. Eu senti que podia dar uma confusão, assim, no entendimento. É que na verdade, né, a gente lê o último parágrafo do outro capítulo. E aí o outro capítulo ela traz muito isso, que ela deixou, né, de ser ela, na essência dela, né, para buscar a coisa da racionalidade, a coisa de ser aceita pelo companheiro. Uhum. E aí, na verdade, ela vem finalizando aquilo ali, né? O que, na verdade, a gente né, a coisa de se bastar, né? A coisa de se... E aí ela ainda diz, né? Não é que a gente não precise, ó. Isso não quer dizer que a gente não precise das outras pessoas, mas que a gente não deve fazer a nossa vida, né, em função do outro. Acho que era mais isso, né? Um dom precioso, né? Por isso que ela falou um pouco disso. Acho que segue o barco, Lani. Eu vou agora, eu me perdi. Quando estamos em contato, é aí, né? É nessa primeira aqui, no primeiro parágrafo da página que está disponível. Isso. Quando estamos em contato com a humanidade comum, lembramos que os sentimentos de inadequação e decepção são compartilhados por todos. Isso é o que distingue a autocompaixão da autopiedade. Enquanto a autopiedade diz, pobre de mim, a autocompaixão lembra que todo mundo sofre e oferece conforto porque todo mundo é humano. A dor que eu sinto em tempos difíceis é a mesma dor que você sente em tempos difíceis. Os motivos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, o grau da dor é diferente, mas o processo é o mesmo. Você não pode ter sempre o que deseja, e isso é uma verdade para todos, até mesmo para os Rolling Stones. Muitas vezes, nós ficamos com medo e raiva quando nos concentramos em aspectos indesejáveis de nós mesmos ou de nossas vidas. Sentimos que somos impotentes e frustrados por nossa incapacidade de controlar as coisas, conseguir o que queremos ou ser quem queremos ser. Fechamos-nos contra as coisas como elas são e nos apegamos à nossa visão estreita de como as coisas deveriam ser. Todo ser humano está no mesmo barco. A beleza de reconhecer esse fato básico da vida, a luz no fim do túnel, por assim dizer, é o que fornece uma visão profunda sobre a condição humana compartilhada. Tem a ver com o nosso encontro passado, quando a Cris compartilhou com a gente, pediu desculpa, porque ela estava desabando em questões pessoais, etc., e foi colocado. Só muda o nome. As questões são as mesmas, então isso aqui tem muito a ver com o que foi dito semana passada. A Cris está aí?
Cadê? Deixa eu ver. Acho que ainda não. Ainda não. E essa definição de piedade, né, com compaixão é bem interessante também, né? Às vezes é algo que a gente pode confundir facilmente, né? Às vezes a gente, que nem a Aline fala muito, né, de quando ela começou a trabalhar com compaixão, que as pessoas achavam que era uma coisa religiosa, uma coisa mais de moralidade, né, de ajudar o próximo. E isso tem muito a ver com a nossa noção de piedade, né, que a gente aprende assim, né, culturalmente. Né? E ela coloca que a piedade ela tem a ver com, na verdade, a falta da humanidade compartilhada. Né? Lembra dos 3 pilares, né? A bondade consigo, mindfulness e humanidade compartilhada. Quando a gente tem bondade consigo e mindfulness, e a gente não tem humanidade compartilhada, a gente cai na autopiedade, né? Se sentir... A piedade, ela tem a ver com uma diferença de grau de poder ou de privilégio, né? Ou de... quando a gente vê alguém na rua, a gente sente piedade, por exemplo, a gente fala, nossa, ainda bem que não sou eu. Né? Então, eu sinto que eu não estou eu não, de alguma forma, estou superior a essa situação. Né? Eu não sinto que, nossa, pensa como deve ser difícil para essa pessoa, né? Quando a gente cai na piedade. Né? Tem essa diferenciação, tipo, ele e eu. Né? A humanidade compartilhada, ela traz a gente muito pro nós, tá todo mundo no mesmo barco, né? Que nem você estava falando. Sim. É um certo julgamento, né, Fê? Porque tu está colocando a pessoa abaixo, né? Tá julgando. E com a gente também, né? A gente ela sempre traz a coisa do julgamento relacionada à falta de autocompaixão, porque é isso, né? Não é uma avaliação do estado nosso, é um julgamento de que a gente é ruim, a gente não fez certo. Quando entra o julgamento, a gente pode cair na autopiedade. Continua? Seguimos? Sim. Isolado e sozinho. Infelizmente, porém, a maioria de nós não foca no que tem em comum com os outros, especialmente quando sente vergonha ou inadequação. As pessoas, quando falham, são mais propensas a se sentirem isoladas e desconectadas do mundo ao seu redor, em vez de enquadrarem suas imperfeições à luz da experiência humana compartilhada. Quando focamos em nossos defeitos sem levar em conta o grande cenário humano, nossa perspectiva tende a diminuir. Deixamos-nos absorver pelos nossos próprios sentimentos de insuficiência e insegurança. Quando estamos no espaço confinado de autoaversão, é como se o resto da humanidade não existisse de fato. Esse não é um processo de pensamento lógico, é um tipo de visão através de um túnel emocional. De alguma forma, parece que eu sou o único que está sendo despejado, comprovadamente errado ou feito de bobo. Como Tara Brach, autora do Radical Aceitação Radical, escreveu: sentir-se indigno, ainda de mãos dadas, com o sentir-se separado dos outros, separado da vida. Se somos imperfeitos, como podemos pertencer à fé? Aí continua em um grupo. Há um grupo. Parece um círculo vicioso. Quando mais deficientes nos sentimos, mais ficamos isolados e vulneráveis. Mesmo quando temos uma experiência dolorosa, que não é nossa culpa, como ser demitido do trabalho por causa de uma crise econômica, irracionalmente sentimos que o resto do mundo está feliz e empregado. Parece que somos os únicos à toa em casa assistindo às reprises o dia todo. Quando ficamos doentes, parece que a doença é um estado anormal, incomum, como um moribundo de 84 anos de idade, cujas palavras finais são: por que eu?
Quando caímos na armadilha de acreditar que as coisas devem correr sempre bem, tendemos a pensar que as coisas saíram terrivelmente do controle quando não acontecem conforme o imaginado. Esse não é um processo de pensamento consciente, mas uma suposição oculta que colore nossas reações emocionais. Adotando uma abordagem completamente lógica para o problema, devemos considerar o fato de que milhares de coisas podem dar errado ao mesmo tempo na nossa vida. Por isso, é muito provável a experiência bastante frequente de dificuldades, na verdade, inevitável. Mas não somos racionais sobre esse assunto. Em vez disso, sofremos e sentimos-nos sozinhos em nosso sofrimento. Alguém quer falar alguma coisa? Esse ponto faz a gente pensar muito nas mídias sociais, né? Pelo menos para mim. Como as mídias sociais, elas às vezes têm esse... Às vezes não, né? Ela tem esse efeito muito na gente, né? De ver que o mundo todo, achar que o mundo todo tá super bom, tá tudo correndo bem com todo mundo, e só com a gente as coisas não vão bem, só a gente tem problema, só as coisas, não, só pra gente as coisas não estão dando certo, né? Vocês têm essa sensação também? Eu não tenho essa, assim, tenho essa sensação, com certeza eu tenho essa sensação, mas eu penso muito nas pessoas que eu atendo, assim, algumas pessoas vêm com uma sensação de que se sai do programado, do que deveria ser, é como se, é exatamente essa frase que ela fala, é como se saísse completamente do controle e ela não tivesse mais o que fazer, apenas ver aquilo se desmoronar, sabe? E Até então eu tava até numa coisa tipo, porque você vai na vibe da pessoa, eu pelo menos ali com a pessoa, fico, gente, mas de forma como você fala, parece que não tem nada o que fazer, né? Mas a verdade é muito o que a pessoa pode fazer diante daquilo que ela achava que era para ser e agora é diferente, sabe? É só uma forma, é ter que lidar com o que tá fora do que ela programou para ela, sabe? É lidar com uma frustração. E aí, você está falando das redes sociais, me faz pensar muito nessa coisa da sociedade do espetáculo, né? Tem muitos sociólogos que falam sobre algo parecido. Se não é a sociedade do espetáculo, tem outras coisas também. E aí, que é essa sensação de, tipo, ter o resultado. Nossa, muito isso também. Muito, assim, você apresentar um resultado para a sociedade, seja como foto de Instagram, seja como seu trabalho, seja você tendo um namorado, tipo, é um resultado, né, de alguma coisa. E aí, se você não tem essas coisas para entregar para a sociedade, você, sabe, é um inútil, e aí você não está dentro do esperado, e aí você não pertence, sei lá, tipo, não sei, eu acho que é uma coisa muito da nossa sociedade mesmo, no momento. Sabe o que isso que tu traz, né, Mari? Eu escuto muito também, né, quando eu estou atendendo, porque eu estou falando algo fora do esperado, né? Não fazer dieta. Então, assim, tipo, no primeiro momento, entra em pânico. Elas dizem assim, ó, como eu tenho medo, e se eu não fizer dieta, eu vou começar a comer e não vou parar mais, sabe? Aí começa a vir, assim, várias coisas que é muito do que elas aprendem, ou veem, né, nas mídias, ou com a própria família, enfim, né? Então, assim, não é uma, são várias que me trazem a mesma fala. Se eu não fizer aquilo, né, que é o esperado, que é a dieta, eu vou abusar, tipo, eu vou comer demais, eu não vou me controlar, né? E é muito, a tua fala é muito real, assim, também, né, com a minha realidade, né? E claro, falando dentro da nutrição, né, quantos produtos, né, são vendidos, o antes e o depois, o corpo, né, que tem que ser daquele jeito, e os milagres, né, que se vende, né? Até sobre a nutrição mesmo, é uma sensação assim, não importa como você vai conseguir ficar mais magra ou ganhar até peso por algum motivo, não importa. Importa que você fique magra ou que você
ganhar um peso para você ser, sei lá, ter um corpo mais esbelto. Sabe, assim, o processo, aí a alimentação, né, seja lá o que for que envolve você engordar ou emagrecer, se perde, porque não interessa. O que interessa é você conseguir emagrecer ou você conseguir engordar por tal motivo. E aí, nosso corpo fica à mercê disso, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim. Cara, e como a gente, né, assim, eu acho que todo mundo sabe o que é esse sentimento de isolamento, né? Todo mundo sabe o que é esse sentimento de, tipo, eu saiu do controle, eu fiz alguma coisa errada, não saiu como eu estava esperando, eu fiz alguma coisa errada, né? Eu não consegui aquele resultado, eu sou o problema, né? Essa sensação de eu sou o problema, assim, é uma coisa muito irracional nossa, né? Que todo mundo aqui sabe o que é sentir isso e como é imediato, né? Assim, a gente volta sempre a culpa para a gente. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu acho fantástico esse exemplo que ela dá, né? O senhor de 84 anos, moribundo, né? Com as palavras finais, porque eu, né? Como se ele alguma coisa deu errado, porque ele está morrendo, né? Com 84 anos. A gente fica doente, a gente fica alguma coisa, é uma fatalidade, né? Não podia estar acontecendo comigo. Agora, na pandemia, eu fiquei muitas vezes com uma sensação de irritação e eu percebi que era uma cobrança pelo tédio, assim, sabe? Eu estou fazendo essa sensação de estou fazendo alguma coisa errada, por isso que eu estou me sentindo assim, mas era só tédio, sabe? Era só uma sensação de mesmice. Então, é muito sofrimento, né? Assim, para mim, isso é um núcleo de sofrimento duro que a gente tem, né? E que tem a ver com essa falta de humanidade compartilhada, né? Uma outra coisinha que eu queria só... Eu busquei muito esse livro. Vocês têm esse livro da aceitação radical? Eu nunca consegui encontrar. Eu não sei se já saiu, assim, de Eu venda. acho que eu tenho, viu? Eu vou dar uma olhada, mas tenho quase certeza que eu tenho, mas não sei se é a versão em inglês. Eu vou dar uma olhada, eu te falo. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? As meninas quietinhas do grupo. Se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone, viu, meninas? Não se envergonhem. Continua? Sim. A necessidade de pertencer. Abraham Maslow, psicólogo americano famoso em meados do século XX, liderou o movimento da psicologia humanista. Ele argumentou que as necessidades de crescimento e felicidade individual não podem ser supridas sem primeiro satisfazermos a necessidade mais básica da conexão humana. Sem laços de amor e carinho com os outros, argumentou, não conseguimos alcançar o nosso pleno potencial como seres humanos. Da mesma forma, o psicanalista Hans Kut, que desenvolveu um modelo chamado de psicologia do self, no início da década de 70, propôs que o ato de pertencer é uma das principais necessidades do self. Ele definiu o ato de pertencer com a sensação de ser um humano entre seres humanos, o que nos faz sentir uma conexão com outras pessoas. Ele constatou que uma das principais causas dos problemas de saúde mental foi a falta de pertencimento ou a percepção de que estamos afastados de nossos semelhantes. Muito a ver com o que estava se discutindo agora há pouco, né, com relação à rede social, a uma competição, o tempo todo essa competição está acirrada entre as pessoas, busca-se muito resultado, e eu lembrei agora
dos templos budistas, Tibete, entre outros locais, que todos eles usam a mesma roupa. Então, não tem nenhum adorno, não tem... eu acho que isso, de repente, essa convivência do igual, até mesmo externamente, facilita, porque não somos levados a uma competição, né? Uma bolsa mais bonita, um sapato mais bonito, a roupa assim, enfim, essa coisa muito... Eu não quero falar do capitalismo, porque não é o capitalismo, na verdade, somos nós. Nós que supervalorizamos algo exterior. E é uma forma de fuga, eu entendo assim, porque se está ruim, ou vou comer muito, ou vou comprar muito, ou vou trocar de carro, e assim vai. Né? Uma coisa do ter. E a gente é levado a esquecer do ser. Porque, vamos reconhecer, dá trabalho esse tal do ser, viu? O selfie danado. Nunca tinha pensado nessa coisa das roupas dos monges. Faz sentido mesmo ter a ver com isso. Todos eles usam aquelas mesmas roupinhas de sandália, e eles cultivam muito a humildade. Gandhi fez isso. Gandhi chegou de Londres, da universidade, um doutor, advogado, tirou tudo, tirou o terno, tirou tudo, e foi andar com aquelas roupas típicas lá da Índia, né? Então, assim, eu sou vocês. A minha conexão está aqui, e não lá. Tem umas histórias, assim, muito lindas para a gente trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aí, ajuda também a gente não ficar tanto viciado de ficar julgando o outro, aquele está gordo, aquele está magro, aquele vestido é bonito, aquela roupa está feia. Eu mesmo pego assim, falei-me, isso não me pertence. Gente, eu vou fazer um depoimento aqui. Eu estou na praia, né? Eu vim passar uns dias aqui em Paúba, que é litoral norte de São Paulo. E, nossa, todo dia que eu vou para a praia, assim, isso me vem na cabeça, sabe? Porque, enfim, né, a situação de maior comparação de corpos que a gente se depara, né? Você está na praia, né, de biquíni, de maiô, então você está se mostrando, né? E as pessoas também, né, todas ali, todas mostrando o corpo. E nossa, isso vem muito na minha cabeça, sabe? Muitas vezes eu pensando no meu corpo como inadequado, como tem alguma coisa que eu não estou gostando, ou comparando, ou vendo como as pessoas elas se privam às vezes, né, de curtir assim mais a praia, assim. Então, umas mulheres principalmente, né, porque essa coisa do corpo pega bastante a gente também. Então, com roupas, né, com roupas mais compridas, assim, na praia, você vê que, tipo, sentadas, meio que se cobrindo, né, segurando, assim, a barriga, o peito, para não aparecer muito, e não levantando da cadeira. E isso tem me feito refletir muito, assim, sabe, sobre a pressão que gira em torno disso, mas também como mudou, né, porque ao mesmo tempo você também vê meninas mais cheinhas e que antes, né? Antes que eu falo assim, sei lá, 5, 10 anos, quando eu era mais jovenzinha, assim, e essa coisa, né, não tinha, você não falava de gordofobia, por exemplo, você não falava de um contraponto a isso, né? Era massivamente, vamos ser magros. Então, modelos diferentes, né, de roupas de banho, meninas que antes você não veria de biquíni. Então, tá sendo um laboratório, assim, para pensar nessas coisas todas que a gente está falando. Sim. Tem um livro, né, que é A Tirania das Dietas. E ela fala toda a história, né, desde quando começou e tal. E fala muito isso no corpo, principalmente feminino, mas eu sei que o homem também passa por isso, mas sim, principalmente mulher, né? Que a mulher, tipo, a menina, né, se torna mulher já em função do corpo. Né? É aquela coisa do... Tem que pertencer a tal padrão, tem que fazer isso, tem que se vestir daquela forma, né? E eu me lembro muito na minha casa, assim, eu sempre fui magra,
Mas, assim, tipo assim, uns 10, 11 anos, eu fiquei um pouquinho mais cheinha. E eu me lembro muito a minha irmã dizendo para mim assim, agora tem que perder peso, tem que emagrecer, porque vai chegar aos 15 anos, a festa de 15 anos. E tu tens que, né? É tipo aquele cobrança, né? Cobrança do corpo, né? Mas é estranho assim, ó, que se cobra isso, mas não se ensina essa coisa da relação com o teu corpo, né? O reconhecimento do teu corpo como mulher também. Estou falando muito da minha experiência, né? E pelo que eu acompanho, assim, não é algo muito comum, né? Ainda, infelizmente, é algo que, né, não é o comum da sociedade, mas, enfim, a cobrança é muito legal, assim, se vocês quiserem depois ler esse livro, eu acho fantástico, assim, tudo que ela traz ali, né? Essa outra visão, né? Do padrão e tal. Ô, Aline, quer ver uma coisa que me deixa puta? Quando chega alguém e fala, nossa, como você tá bonita, você emagreceu? Ou quando a gente é criança também, né? Que te levam, né? Os pais levam assim, aí chega alguém e fala, nossa, como sua filha é linda. Tipo, isso já vai, né, introjetando nas meninas essa coisa de, tipo, então eu tenho que ser bonita, né? Assim, bonita é minha principal característica, é isso que eu tenho que ser, né? Bonita. Não é tipo, nossa, como sua filha é inteligente, como sua filha. E para os meninos não se fala isso, né? Quando se apresenta uma criança, né, um menino, nossa, como seu filho é lindo, como um elogio primordial, assim, né? Então, são muitas variáveis, né? Muitos meandros aí. A gente entra numa portinha gigante, né? Essa temática. Mas que, enfim, que tira a gente, que coloca a gente nesse sentimento de solidão que ela está trazendo, né? De isolamento. A gente, não, então eu tenho que emagrecer, eu tenho que cuidar disso e é um problema meu, né? Todo esse universo que traz essa pressão, todo esse contexto, todo o sofrimento das outras meninas que estão pensando exatamente a mesma coisa que você, a gente ignora isso, né? Meu problema, eu que sou culpada disso, então eu vou resolver, né? Mas tu sabe que também essa necessidade de pertencer, né? Como ela traz assim, é algo que tipo é até irracional, né? Algo que tu necessita, né? Como ela traz assim. Uhum. Eu percebo também, sabe, no trabalho, eu troquei de equipe e eu vivenciei isso, sabe? E tipo, tu é alguém que as pessoas de repente não te conhecem tanto, né? E eu senti isso assim. Aconteceu uma vez, né? Eu já mudei várias vezes de equipe, mas assim, eu sentia isso, sabe? E o que me ajudou bastante foi a autocompaixão, porque eu fazia aquelas práticas, né? Que eu acho que as gurias não conhecem, porque fizeram só o breve, né? Mas aquelas outras que deve ter no livro aqui, né? Que é das necessidades não atendidas, outras práticas eu fazia muito, porque tu começa a buscar, como tu disse, em relação ao corpo. Eu tentava imaginar assim, será que eu fiz algo? Tipo, será que eu deixei de falar? Né? Será que eu fui antipática? Não sei qual foi a minha atitude, porque tu tá chegando ali, tu é uma pessoa nova, né? Digamos assim, não que não me conhecessem, tá? Tipo, conviviam comigo quando tinham reuniões maiores, digamos assim, quando todos os profissionais estavam juntos. Mas, tipo, tu entrou naquele núcleo, né? E aí, às vezes, tu também tem essa necessidade de ser aceita, né? De ser incluída naquele grupo ali, né? Ainda mais que eu trabalho num grupo
né, numa equipe multiprofissional, então tem coisas que tu não tem como fazer sozinha, né, que tu precisa compartilhar o atendimento com o cliente, né, ou reuniões mesmo. Mas eu acho que tem várias situações, né? Tem o corpo, tem isso, né? Socialmente, né? Que tu queira te estar incluído, né? E isso é muito doloroso quando tu não é incluído, né? E se tu não tem as ferramentas, assim, o como lidar com isso, não sei, assim, né? Eu acho que a pessoa vai em depressão, né? Vai, tipo, se desconecta muito de si mesma, né? E, consequentemente, do que está em volta, né? Sei lá, família, amigos. Enfim. Você quer continuar, Lani? Posso. A solidão decorre, é aqui que nós paramos? A Isso. solidão decorre do sentimento de que não pertencemos ou não estamos na presença de iguais. Se você estiver numa festa imensa, se não conseguir se encaixar, é muito provável que ainda se sinta sozinho. A solidão vem desse sentimento de desconexão dos outros, mesmo que estejam apenas algumas polegadas de distância. A ansiedade de falar em público, a fobia número 1 da nossa cultura, também é causada por medo de rejeição e isolamento. Porque dizem que quando precisamos falar em público, devemos imaginar as pessoas usando roupa de baixo. Essa é boa. Porque isso nos lembra que o público é vulnerável e imperfeito também. E essa imagem aumenta o nosso senso de humanidade compartilhada. Mesmo o medo da própria morte deriva em grande parte da apreensão sobre a perda de companheiros, da proximidade das relações com os outros. E sentimentos de isolamento podem realmente colaborar para o surgimento dos temores. As pesquisas indicam que o isolamento social aumenta o risco de doenças coronárias em 2 ou 3 vezes. Em contraste, a participação em um grupo de apoio diminui a ansiedade e a depressão vividas por vítimas de câncer, aumentando suas chances de sobrevivência em longo prazo. Uma das principais razões da eficácia dos grupos de apoio é que seus membros se sentem menos isolados no seu calvário. A necessidade de pertencer, portanto, é fundamental para a saúde física e emocional. Os sentimentos de conexão, assim como os sentimentos de bondade, ativam o sistema de conexão do cérebro. A parte amizade do instinto de cuidar e ser amigo tem a ver com a tendência humana de ser afiliado, de unir-se em grupos a fim de sentir-se seguro. Por essa razão, as pessoas que se sentem ligadas a outras não ficam tão assustadas pelas circunstâncias difíceis da vida e são mais flexíveis. Sem dúvida, é maravilhoso quando conseguimos que a nossa necessidade de pertencer seja atendida pelos nossos entes queridos, como amigos ou família. Mas se você é alguém que tem dificuldade em manter boas relações, esse tipo de apoio social pode estar faltando em sua vida. E até na melhor das circunstâncias, nem sempre as outras pessoas são capazes de nos fazer sentir que pertencemos e somos aceitos. Nos salões cavernosos de nossas próprias mentes, podemos nos sentir isolados a qualquer momento, mesmo que as coisas não sejam realmente assim. Nosso medo e autojulgamento são como viseiras que muitas vezes nos impedem de ver as mãos estendidas para nos ajudar. Também podemos ter vergonha de admitir para aqueles que amamos o nosso sentimento de inadequação, por medo de que não nos amem mais se souberem como realmente somos. Assim, esconder de outras pessoas o nosso verdadeiro eu aumenta a nossa solidão. Eu gosto muito daquela metáfora que fala que quando a gente ergue um muro para se proteger, né, a gente
não se protege só, né, do que vem, né? A gente se protege também de ser visto e de se conectar, né? Então, tem tudo isso tem tudo a ver, né, com a coisa da vulnerabilidade, de você conseguir sentir essa vulnerabilidade, porque é isso, né? Para você criar conexão, você precisa tá disponível, né? É um risco, né? A rejeição é um risco, mas sem esse risco você também não cria conexão, você não tem essa relação que todo mundo precisa, né? Então, muitas vezes, assim, né, a gente percebendo as nossas dificuldades, os nossos problemas, é por isso, a gente ergue um muro para se proteger, a gente cria uma carapaça, porque a gente passou por muita coisa difícil. Mas isso impede a gente de respirar, isso impede a gente de se relacionar, de ver as pessoas que estão ao nosso redor disponíveis, né? É um casulinho, né? O casulo, ele te protege, mas ele também te algema, né? Sim, não deixa, não permite viver. Se você não se expõe, não corre risco. Se não corre... Mas é difícil esse jogo, assim, é preciso de muita autocompaixão, assim, para sair de trás desse muro. Né? De entender como é difícil, de entender a sua dor, de entender a sua necessidade, de ir cuidando de você para você e ganhando confiança para deixar cair alguns muros. Senão a gente vai mantendo eles. Sim. Mantém e fortalece cada vez mais. Ficam os muros bem rígidos. Enfim, é meio que assim, né? Se tudo correr como tem que correr na nossa vida, a gente vai passar por muito tombo, a gente vai sofrer muita coisa ainda, né? Então, se a gente não cuida dessa carapaça, a gente vai deixando ela cada vez mais grossa mesmo. Que a gente vai passar por coisas difíceis sempre, né? Sim, sempre. Continuamos? Tem que levantar, Fê. Eu acho que aí é por isso... Então tá. E é por isso que é tão importante transformar nossa relação conosco, reconhecendo nossa interconexão inerente. Se pudermos nos lembrar a cada queda que o fracasso faz parte da experiência humana compartilhada, então esse momento se tornará um episódio de união e não de isolamento. Quando as nossas experiências dolorosas e problemáticas são enquadradas pelo reconhecimento de que muitos outros têm sofrido dificuldades semelhantes, o golpe é suavizado. A dor ainda está lá, mas não se agrava pelo sentimento de separação. Infelizmente, porém, a nossa cultura nos leva a perceber como somos diferentes dos outros e não como somos parecidos. Nós já até, inclusive, conversamos sobre isso, sobre a questão da competitividade, né? Da comparação. Agora vem o jogo da comparação. Nossa cultura, exigir que nos vejamos como especiais e acima da média, frequentemente envolvemos-nos num processo egoísta de comparação social com os outros. Quando estamos ávidos em nos ver positivamente, tendemos a nos sentir ameaçados se os outros forem melhores do que nós. Alice, por exemplo, sentiu-se muito bem depois de receber a primeira avaliação anual no novo emprego. O relatório elogiou seu trabalho e esforço e também prometeu um aumento de 5% no ano seguinte. Exultante, ela ligou para o namorado e contou-lhe a notícia. Fantástico, disse ele. Vou deixar o champanhe pronto para quando você chegar em casa. No entanto, mais tarde no estacionamento, Liz ouviu um colega falando animado em seu telefone celular. O relatório diz que eu era o funcionário novo mais promissor do ano. E escuta essa, eles estão me dando um aumento de 10%. Isso é o dobro do que todo mundo está recebendo. Não é incrível? Em um segundo, Liz deixou de se sentir fabulosa e passou a se achar um completo fracasso. Quando chegou em casa, em vez de celebrar sua boa sorte com o namorado, acabou chorando em seu ombro. Uma das consequências mais tristes
da comparação social é como nos afastamos das pessoas cujo sucesso nos faz mal quando as comparamos a nós mesmos. Curiosamente, um estudo descobriu que isso era uma verdade, tanto literal como figurativamente. Os pesquisadores disseram aos participantes do estudo que seriam avaliados o interesse e o conhecimento dos alunos sobre vários tópicos na competição de Bow College. Os alunos pensaram que estavam sendo testados em pares, mas o segundo aluno era parte da equipe de pesquisa. Foi realizada uma competição simulada e os alunos foram testados em uma série de perguntas sobre temas como rock ou futebol. Os pesquisadores disseram aos alunos que eles tinham que superar seu parceiro, ou então seu parceiro os superaria. Em seguida, os pesquisadores avaliaram o quanto os participantes se tinham próximos do seu companheiro de estudo, perguntando o que eles pensavam que tinham em comum e se queriam trabalhar com seu parceiro no futuro. Também analisaram em que lugar os alunos sentavam em relação ao seu parceiro quando eram transferidos para outra sala. Os alunos se sentiam mais distantes dos parceiros e sentavam longe deles quando eram informados de que tinham sido derrotados. A triste ironia é que a razão principal para querermos ter sucesso se encontra no desejo de sermos aceitos e nos sentirmos dignos de estar perto de outras pessoas. Em suma, queremos sentir que pertencemos a um grupo. É uma jogada clássica. O próprio ato de competir pelo sucesso com os outros cria uma situação impossível de ser vencida, na qual o sentimento de conexão que desejamos estão sempre fora de alcance. Comentários? Não? Então, seguimos. Quem que falou? Eu, Alane. Oi. Assim, eu penso que a questão da autocompaixão e da ligação, né? E para eu poder me ligar com o outro, com os membros da sociedade, é necessário uma plena atenção, é necessário cuidar não somente dos pensamentos, mas cuidar da atitude, da reação. Uhum. Eu tenho me policiado bastante com relação a isso. E às vezes é meio estressante. Sair, ficar prestando atenção, como é que eu estou fazendo, se eu passo por alguém no cumprimento, ai, mas que coisa, custava ter cumprimentado. Mas mudar de hábito é difícil. Nós temos esse hábito de não cumprimentar as pessoas, ou também de não gostar quando as pessoas não cumprimentam, não dão um retorno desse cumprimento. Uhum. Então, assim, essa leveza, viver assim mais solto, requer uma atenção e, ao mesmo tempo, uma disposição de aceitar essas diferenças do outro. É um exercício constante. Sim. Isso tem a ver com o que você colocou lá no grupo, Alane? Eu vi que você colocou uma reflexão sobre consciência. Eu não vi os vídeos que você mandou. Eita, eu já coloquei tanta coisa. Você colocou um print, uma foto de um pedaço de leitura. Ah, sim, é de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro a Fernando Pessoa. Porque tem a ver com o que a gente estava conversando sobre o que é impregnado em nós e que não nos pertence. E esse trecho que eu li para vocês é muito lindo. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me e ser eu. Porque na discussão me veio muito essa ideia, né? Que a gente tem que ficar bonitinho, arrumadinho, enquanto criança, para receber elogios não são para o papai e da mamãe, que devem ficar orgulhosos por isso, não dá para ser diferente, etc. Aí a gente vai colocando um monte de eu. Porque eu estou aqui agora com
você, daqui a pouco eu vou ser outro eu com o marido, ou eu vou ser outro eu, e assim sucessivamente. Mas são eus que não me pertencem. São valores que foram introjetados e que agora, com o passar do tempo, eu quero... Não é me livrar deles, eu quero deixar eles no cantinho, mas respeitando e sabendo que eles não são meus. Isso aqui não me não sei se não são você ou são uma parte de você, né? Não é que não são você, elas são partes de você. Pois é, Fê, mas essa questão da roupa, por exemplo, né? Do cabelo, quando eu assumi meu cabelo branco, sério, você vai deixar? Não, você não vai dar conta. Não, mas por quê? Ah, não, você fica muito velha. Aí, ao invés de ser uma coisa natural, espontânea e até assim saudável, eu não vou mais mexer com química, fui bombardeada, sabe? E aí, ao invés de curtir, eu tive que me fortalecer para mostrar, não, eu, Alane, quero ser assim, deve ser. Né? Mas essa conta de um perfil é muito forte na nossa cultura. Então, esses valores que eu me refiro, que não faz eu disse, não está me representando. É nesse ponto. São vários eus, mas tem eu aqui que não me pertence. Querendo deixar ele ali no cantinho, tá? Vou seguir a minha vida. Senão fica um preço muito alto. Entendi. Entendi. Agora eu entendi melhor o que você quis dizer com a coisa do mindfulness, né? E disso tá conectado a perceber que esses eus estão aí, que esses valores estão aí, né? Que essas exigências, né? Eu acho que talvez dá para chamar de exigências, né? Sim. Essas exigências estão aí, que aí elas, né? Às vezes sem querer a gente, às vezes não, dela vem, né? A gente nem percebe mesmo. Sem querer a gente introjeta e vira uma exigência nossa, mas que às vezes não faz muito sentido para você. Sim. É isso. Exatamente. Então, continuamos mais um pouquinho? Tem 5 minutinhos. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Antes da gente entrar num novo tópico? Não? Beleza. Então acho que a gente segue mais 5 minutinhos. Ok. Nós contra eles. Nossa mania de comparação não termina no nível individual. Também comparamos os grupos aos quais pertencemos, americanos, russos, republicanos, democratas, cristãos, muçulmanos e assim por diante. Há outros grupos. Por isso, vestimos o manto das afiliações do grupo ao qual pertencemos, como adesivos colocados no para-choques dos carros. Nosso senso de self está imbuído de rótulos sociais que nos definem e nos passam as sensações de segurança e aceitação dentro de limites do grupo claramente definidos. Apesar delimitado, o sentido de pertencimento ainda pode ser encontrado dentro dessas identidades do grupo. Enquanto estamos nos identificando com subconjuntos de pessoas e não com toda a raça humana, criamos divisões que nos separam de nossos semelhantes. Infelizmente, essas divisões muitas vezes levam ao preconceito e ao ódio. Assim como gostamos de nos sentir superiores e acima da média em termos de características pessoais, também gostamos de sentir que os nossos grupos não são superiores aos outros. De acordo com a teoria da identidade social de Hein Tajvel, quando incorporamos um grupo à nossa identidade, obtemos a nossa consciência do nosso valor próprio a partir do fato de sermos membros desse grupo. Portanto, investimos muito fortemente na visão de nós de forma positiva e eles de forma negativa. É o nosso investimento em identidades sociais que subjaz à discriminação de grupos e ao racismo. A razão por eu querer ver o seu grupo de gênero étnico, racial, político nacional como inferior é porque essa visão
valida a preeminência do meu próprio grupo, dando-me, assim, um sentimento de orgulho e de justa superioridade. Quando o membro da Ku Klux Klan veste sua capa branca ou o suposto terrorista faz uma manifestação de ódio, o seu senso de autoestima fica muito mais poderoso e mais perigoso do que qualquer droga. Acho que posso fazer uma sugestão. Estou pensando aqui se não vai ficar difícil para a gente combinar os próximos passos. Então, a gente termina aqui, nós contra eles. Acho que sim. O que você acha, Aline? Acho que pode ser, mas aí na outra a gente começa na página 73, mas só para ter um ponto de partida, né? Senão fica difícil para o pessoal se localizar. Então, a gente vai do nós contra eles. Vocês estão com o livro físico para ver? O capítulo... Até interconectividade, será? Ou mais? Aqui tá difícil para eu ver, ele demora para rodar. Vê aí, é melhor. Só isso ou eu vejo mais? Eu acho que dá para ir até a página 80, até o exercício 1. Que aí fica bem fechado, né? Aí a gente faz o exercício 1 para a próxima sessão? Não, acho que não. Acho que deixa para a próxima, né? Para outra, tá. Aline, esse capítulo é qual? Que nós estamos lendo? Capítulo 4 a gente está. Tá. Até o exercício 1 do capítulo 4, né? Na página 80. Nós contra eles. Capítulo 4. Eu tenho Agora Kindle, não tem página. Oi? Eu tenho Kindle, e o Kindle não tem página. Aí eu estou anotando. Só por cento. É do nós contra eles. Se tu clicar ali no cantinho direito, ele sempre aparece a página. No Kindle. Bom saber. Livro. Então, encerramos? Sim, tá do nós contra eles até o exercício 1. Na página 80 do livro físico. Certo? Deixa eu ver se eu saio aqui, só para a gente se ver todo mundo. Então, acho que é isso, gente. Eu estou com inveja de você. Eu não lembro mais se a água do mar é salgada, é doce, azeda. Fazia muito tempo que eu não vinha também. Que inveja. Tá sendo bom. Um dia Bem, bom, aproveite. Obrigada. Aproveite depois.